a nossa live de hoje, vinculada à nossa tarefa no Centro Espírita Bezerra de Menezes, no bairro da Penha, Zona Leste. E, para iniciar, como sempre, nós fazemos uma prece a fim de sintonizar com os bons espíritos e com o Mestre Jesus e podermos aprender com mais fidedignidade, com mais valor aquilo que vamos apresentar hoje. Então, juntos, nós fechamos os nossos olhos tranquilamente, elevando o pensamento até o Mestre, rogando suas bênçãos, para que todos recebamos dele a misericórdia, o socorro de que necessitamos, o amparo legítimo de que precisamos, e que dessa maneira todos possamos aprender hoje um pouco mais sobre o que será explanado, aquilo que vai ser apresentado, possamos interiorizar todo esse conhecimento juntos e aplicá-lo no dia a dia a benefício de todos que se acercarem de nós. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite, colocando a Tua vontade nos nossos corações e nas nossas mentes, e juntos possamos despertar para o verdadeiro sentido do que estamos fazendo neste mundo e como devemos nos portar no dia a dia. Sê conosco nesta noite e ampara-nos neste aprendizado. Paz e luz nos nossos corações, que assim seja. Muito bem, nós vamos abordar um tema hoje que eu particularmente gosto muito, que é a ceia pascal, a última ceia de Jesus com os discípulos, focalizando especificamente alguns símbolos que são significativos para o nosso aprendizado e para a nossa reflexão, que significa o pão e o vinho. Eu vou ler aqui um pequeno trecho de Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 20, que justamente se aplicam àquilo que eu gostaria de abordar. Eu vou ler para nós nos familiarizarmos com aquele momento e então passarmos a analisar todo o fenômeno daquele episódio. Em Lucas 22, a partir do capítulo 14, está escrito assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com os 12 apóstolos e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu padecer. Porque vos declaro que não mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Depois de tomar o cálice, deu graças e disse: Tomai-o e distribuí-o entre vós. Porque vos declaro que não tornarei a beber do fruto da videira, enquanto não chegar o reino de Deus. Também, depois de pegar o pão, deu graças e, partindo-o, deu-lhe, dizendo: Este é o meu corpo, que se dá por vós. Fazei isso em memória de mim. Alçando o cálice, depois de cear, disse: Este é o cálice do Novo Testamento, com o meu sangue, que em vosso favor será derramado. Essa passagem é extremamente curiosa, porque nos dá menção a várias reflexões que nos cabem aqui examinar. O momento da ceia pascal foi um momento peculiar,
da consagração entre todos que ali se encontravam. Foi um momento de reunião derradeira, na qual Jesus escolheu justamente a mesa e o congraçamento para estabelecer uma integração definitiva com os 12 discípulos. Esse fenômeno de integração é fundamental para compreendermos tudo o que se deu depois no desenrolar da história. Por exemplo, o do testemunho marcante de Simão, o testemunho e o esforço dos 4 evangelistas que estabeleceram os evangelhos canônicos. Todo esse esforço empregado na integração, através da ingestão do pão e do vinho, nos traz profundas reflexões. O que seria essa integração através do pão e do vinho? Qual é a mensagem que Jesus desejou passar naquele momento aos discípulos, transferindo de mão em mão um pedaço daquele alimento e, posteriormente, um pequeno gole daquela substância? O que ele quis transmitir de fato? Há muitas interpretações para isso. Há muitas deduções em relação ao que representam os símbolos pão e vinho. Entretanto, eu quero trazer aqui uma reflexão naturalmente simples, porém, ao mesmo tempo significativa, que deve ser tocante aos nossos corações e aos nossos desejos de transformação individual, e que estará com base na logoterapia ou psicologia espiritual de Viktor Frankl. Frankl aponta uma proposta muito importante no campo da terapia do sentido existencial com relação à criatura humana no mundo. Viktor Frankl propõe que o sentido existencial de cada um de nós não está no interior, e sim no mundo que nós habitamos. A criatura humana deve objetivamente sair de si na direção do mundo. E no mundo, fazer uma coisa muito importante que se chama constituir de valores o seu hábitat, o seu ambiente, o local onde ela vive. Ela deve, portanto, produzir valores através da identificação de um sentido existencial. E este sentido pode estar nas pessoas, pode estar em um ideal, pode estar até mesmo em um campo de sofrimento experimentado pelo indivíduo que transforma a sua tragédia num profundo triunfo, suportando a sua dor e transformando a sua dor em vitória espiritual ou vitória pessoal. Todas as formas que tenhamos de concretizar um sentido existencial demonstra que a vida tem um valor incondicional. A vida é plena de significado, plena de valor. E este valor está no mundo em que nós habitamos. Isso nos faz remontar à questão do pão. O pão significa o corpo de Cristo, o corpo de Jesus. O que significa ingerir o pão que representa o corpo de Cristo? O pão pode significar, numa visão logoterapêutica, a ingestão do comprometimento individual com o mundo, uma vez que
O corpo é um fenômeno perecível, que depois de um tempo se decompõe por ocasião do decesso corporal ou do efeito biológico da morte. O corpo gradativamente se decompõe, assim como todas as coisas do mundo. Curiosamente, Jesus elegeu o corpo como algo muito significativo, como algo que os discípulos deveriam dar importância, e consagrou o pão como o exemplo ou a figura de linguagem, a alegoria relacionada ao mundo, mostrando que a criatura humana deve dar valor ao mundo no qual habita. A criatura humana deve se deslocar na direção do mundo, ela deve dar importância ao ambiente em que ela se encontra. Totalmente contrária a alguns pensamentos que promovem uma ideia de que nós devemos abandonar o mundo para valorizar somente as coisas do espírito. Devemos ignorar os elementos mundanos ou os elementos perecíveis, materiais, para dar somente atenção às coisas de natureza espiritual. Jesus propõe que não é bem assim. O mundo, no seu composto perecível, também tem importância, porque o corpo físico, embora seja transitório, ele representa a estrutura através da qual o espírito opera no mundo. Portanto, o corpo é um elemento sagrado, é um sacramento também em âmbito espiritual, uma vez que ele representa justamente a estrutura, o arcabouço que envolve a dinâmica espiritual operante no mundo. Então ele tem uma importância fundamental, assim como toda a composição do mundo à nossa volta, a matéria em si da qual dispomos para agir, para viver, mantendo a nossa estrutura corporal, tudo isso representa algo de muita importância. E por que eu me refiro a isso? Porque mesmo nós espíritas, alguns de nós, temos a impressão de que abandonando os fenômenos corporais, nos aproximamos mais de Deus. Abandonando tudo aquilo que representa o ambiente perecível, transitório, ignorando isso, vivendo misticamente, dessa forma, sintonizamos mais profundamente com os objetivos divinos, o que é um grande equívoco. Nós só podemos sintonizar com as coisas espirituais, só podemos sintonizar com Jesus, só podemos sintonizar com a vontade divina quando damos atenção ao mundo em que nós nos encontramos e às pessoas que nos circundam, aquelas que estão à nossa volta, porque sem elas, qual seria o significado da nossa existência? Qual seria o valor que a vida humana tem sem a presença de outros humanos que se colocam como um profundo significado a ser alcançado, um alvo a ser alcançado pelo indivíduo que procura um sentido para a sua existência? Se não houvesse outros indivíduos, que seria de cada um de nós? Então o mundo é muito importante. Todos aqueles que tentam fugir do mundo, ausentar-se das lutas cotidianas que estão no mundo, todos aqueles que tentam ausentar-se das exigências do dia, exigências essas mais comezinhas,
inviabilizam, na verdade, a sua conexão com os objetivos existenciais. Porque os objetivos existenciais implicam em atendermos às ações mais simples do cotidiano das nossas vivências. Às vezes, algumas pessoas, quando estão em momento de turbulência, em momento de aspectos mais mundanos, por exemplo, procuram isolar-se, vão para retiros espirituais, separam-se do mundo. Muitas pessoas às vezes dizem: esse mundo, ele é tão hostil, ele é tão rude, não dá para viver nesse mundo, e se isola das pessoas, estabelece uma quebra, uma ruptura com o convívio diário comum, imergindo dentro de si mesmo, lendo, estudando, meditando, portanto, afastando-se das responsabilidades existenciais, acreditando que, quando se afastam do contato com outras pessoas que estão vivendo muito na questão terrena, na questão da matéria, acreditando que, afastando-se delas, promovem em si uma cristalinidade espiritual, uma luminosidade em âmbito espiritual, apenas meditando, orando, jejuando, como muitos fazem, como se isso fosse suficiente para termos a verdadeira conexão com o sentido superlativo da vida, que é Deus. E isso é um grande equívoco. Nós só podemos sintonizar com o reino dos valores, que representa, na verdade, esta outra figura de linguagem ou alegoria que Jesus nos traz, que é o sangue, que eu já vou abordar. Nós só podemos sintonizar com o sentido existencial e com o reino dos valores que habita dentro de nós, só podemos sintonizar com este reino na medida em que travamos contato direto, sem fuga, com a realidade da existência humana, com as criaturas, com as suas defecções, com os seus equívocos, com as suas dificuldades, com as suas limitações e vicissitudes. Somente assim nós crescemos, jamais fugindo delas vamos evoluir. É necessário, portanto, estar em contato com a realidade existencial, vivenciando ali, no estádio das lutas, das dificuldades, das interpelações, das limitações humanas de uma forma geral. É ali que nós recuperamos a luminosidade espiritual por meio do suor com que utilizamos para lidar com as diversas criaturas e elas conosco, porque nós também não somos perfeitos. Portanto, o corpo, ingerir o corpo, significa que Jesus, o ser por excelência que veio ao mundo como modelo e guia de toda a humanidade, não se absteve em momento algum de lidar com as criaturas humanas. Comeu com publicanos, conviveu com as pessoas mais complexas da sociedade, travou contato com fariseus e sacerdotes, emprestou os ouvidos a Pilatos, deu atenção muito cuidadosa e especial às prostitutas, às criaturas de má vida, respeitando todos e jamais se excluindo de conviver com eles no cotidiano. Jesus nunca abandonou o mundo, nunca se afastou do mundo para buscar simplesmente a conexão com Deus por meio do isolamento, deixando as outras criaturas
sofrendo, abandonadas e esquecidas, de forma alguma. Os únicos momentos em que ele se afastava das criaturas humanas era para recuperar o fôlego, as forças através da oração, mas isso ele fazia para poder retornar ao âmago do sofrimento humano, a fim de atender àquelas necessidades tão carenciais que as pessoas experimentavam. Isso significa o corpo de Jesus. A mensagem dele para os apóstolos no âmbito de ingerir o pão que representava o corpo, ali as criaturas estavam ingerindo ou assumindo o compromisso em não se desviar dos objetivos que estão no mundo, de atender as pessoas com as suas próprias dificuldades e limitações, de suportar as grandes vicissitudes do mundo no ambiente no qual transitavam. Esse é o significado, numa visão logoterapêutica, do mundo. Isto é, o sentido existencial está no mundo em que nós habitamos, nas pessoas com as quais nos defrontamos e convivemos. E com isso, devemos absorver essas pessoas em totalidade, aceitando-as como são, aceitando as variações do mundo exatamente como elas são, aceitando todas as dificuldades, todas as limitações que estão presentes na matéria perecível, sem queixa, sem reclamação, compreendendo que ali está o campo de lutas onde devemos travar tanto a batalha individual quanto a batalha de ajudar os outros a se erguerem junto conosco. Fica aqui essa lição, por exemplo, para todos nós que temos um parente difícil, como costumamos dizer. Aquele parente mais complexo, em que nós dizemos assim, não, lá eu não vou porque ele é uma pessoa muito chata, desagradável, não dá, eu quero me distanciar disso, não dá para suportar. Será que não é o momento de nós revermos esse conceito? E percebermos que, para nos conectarmos com o Cristo, precisamos ingerir o seu corpo, a sua responsabilidade de atuação no mundo onde ele se encontra e onde nós devemos estar também. Então, se meditarmos melhor, implica dizer que vale a pena aceitar o parente difícil, suportá-lo, compreendê-lo nas suas mazelas, porque nós, sem sombra de dúvida, também temos as nossas. E não tenhamos a menor equivocação, muitas pessoas também nos suportam com muita frequência, porque nós não somos pessoas fáceis, nenhum de nós. Somos pessoas aprendizes, que não temos todas as respostas que precisamos. Não temos todos os esclarecimentos de que necessitamos para nos tornarmos criaturas plenamente aceitáveis e dóceis com os outros. Então, assim como nos suportam, nós também podemos suportar as outras pessoas, atendendo ao mundo nas exigências que ele nos transfere para serem suportadas. Esse é o sentido do corpo. Agora, passemos para o sentido do vinho, que ele denominou de o sangue. Naquela época, o sangue tinha um fenômeno de entendimento que significava espírito, que significava profundidade, era o armazenamento das virtudes. Nós, por exemplo, num conceito logoterapêutico, podemos entender como o reino dos valores, como assinala Viktor Frankl em vários livros de sua publicação, de sua constituição.
O reino dos valores é aquele ambiente interno da criatura humana onde se encontram todos os recursos, as ferramentas em nível espiritual que o fazem ser livre para agir e responsável para assumir aquilo que a sua liberdade ofereceu, idealizou, concretizou, arriscou. Responsabilidade e liberdade são dois fatores ou dois ramos do espírito na sua atuação, onde quer que ele se encontre, no mundo corpóreo ou no mundo incorpóreo. Assim, esse reino dos valores foi traduzido muito antes por Jesus, que o denominou de o reino de Deus ou o reino dos céus. E ele propôs que nós deveríamos buscar, em primeiro lugar, esse reino que habita em nós, que não vem com aparência exterior. Ele vem dentro de nós, totalmente ali, em germe, oculto, esperando ser acionado o seu botão de despertamento, para acordarmos a verdadeira realidade que devemos viver. Esse reino representa a localização dos valores que nós devemos produzir em nós através da realização do sentido existencial. A realização do sentido existencial implica em nós trabalharmos no mundo, isto é, aplicarmos as nossas aptidões, o nosso conhecimento, o nosso sentimento, a nossa capacidade de suportar, a capacidade de superar, de ser resiliente. Tudo isso pertence ao reino dos valores. Então, se temos alguns valores clássicos: honestidade, generosidade, fraternidade, solidariedade, confiança, renúncia, perdão, tudo isso está incutido no reino dos valores. Isso quer dizer que o sangue de Jesus representa no cálice, exatamente como ele citou, o sangue, que era o vinho, estava no conteúdo do cálice, estava dentro do cálice. Este cálice todos deveriam beber. Ora, sacrifício representa um componente do reino dos valores. Misericórdia é um componente do reino dos valores. Renúncia também, como eu citei há pouco. Não foi isso, justamente isso, que Jesus praticou naquele momento derradeiro, quando ofereceu o seu sangue como testemunho de todos os valores que ele viera sedimentar na terra? Não foi justamente esse o significado? Quantas vezes ele disse: eu terei que beber esse cálice? Ora, toda vez que nós temos que beber o cálice de alguma coisa, implica em precisarmos testemunhar, em precisarmos renunciar a alguma coisa ou nos sacrificar por alguma coisa. Não é esse, portanto, o grande reino dos valores, onde se encontra a liberdade para agir e a responsabilidade para assumir? Não foi isso que Jesus fez, colocando a cruz sobre os ombros? Qual foi o significado do seu testemunho? Qual foi o significado de colocar a cruz nos ombros e percorrer um trajeto de aproximadamente 600 metros até o Morro da Caveira, carregando aqueles madeiros pesados, e ali entregar-se a um testemunho muito maior,
que foi permitir-se imolar na cruz. Ele permitiu aquilo. É claro que ele tinha inúmeros recursos em nível espiritual para que aquilo não acontecesse. Bastaria um apelo seu, como ele mesmo disse, quando Simão cortou a orelha de Malco com a sua espada. Ali ele disse: Simão, não faz isso. Não sabes que se eu pedisse ao meu Pai, imediatamente viria uma legião de anjos para me socorrer? Isto é, tudo aquilo poderia ser evitado se ele quisesse com o seu poder espiritual, mas ele não fez isso. Ele testemunhou. Por quê? Porque aquilo tinha sentido. Imaginem se Jesus, depois de apresentar toda a sua proposta do ministério da boa nova, da boa notícia, se ele apresentasse aquela proposta como fez, depois, no momento do testemunho, escapasse, não se submetesse com coragem àquele testemunho vital e derradeiro. Como ficaria a grande mensagem e os seus nobres exemplos? Imaginemos, de modo prático, que Jesus, após a ceia, fugisse para as regiões, para as terras dos gentios, como ele muitas vezes frequentou, passou por ali com alguns ensinamentos, como, por exemplo, o episódio da mulher cananeia. Então, digamos que ele fosse para a Síria, para aquelas regiões ali próximas dos gentios. Digamos que ele fugisse e se ocultasse ali para não se submeter à prisão no Jardim das Oliveiras. Como ficaria toda a coragem da sua mensagem? Como nós entenderíamos os seus exemplos anteriores e todo o conteúdo dos seus ensinamentos? Não pode haver ensinamento sem testemunho. Não é? Então, Viktor Frankl, por exemplo, tem uma proposta excepcional a respeito disso. Ele fala que a coragem da confissão eleva o valor do testemunho. Isto é, quando nós confessamos o crédito que temos por algo, por uma doutrina, por um ensinamento, quando nós confessamos aquilo, o nosso testemunho se torna muito mais vigoroso. Então, Jesus, para confessar claramente aquilo que trouxera como conteúdo educativo e também como exemplo purificador, que foi justamente tudo aquilo que ele realizou, suas curas, suas ações, tudo isso que representa a confissão tinha que ser promovida à luz por meio do valor do testemunho. E ele, testemunhando, certamente iluminaria muito mais a sua mensagem e os seus exemplos. Então, morrer na cruz, passar por essa experiência, tinha significado, tinha sentido. Fugir dela certamente poderia colocar a perder toda a substância do ensinamento e o significado profundo de cada sacrifício e de cada exemplo que ele veio nos deixar. Então, muitos acreditam que o sangue de Jesus foi derramado para que nós nos livrássemos de todos os nossos pecados. E isso seria para limpar o interior da criatura humana, repleta de dívidas e de pecados. Mas isso é tão curioso, porque depois, bem depois, a partir dos séculos vindouros, quantos pecados a humanidade cometeu? Quantas alucinações em nome da cruz e do Cristo não foram cometidas, não foram encenadas? É paradoxal.
É claro que o sangue não serviu para que nós fôssemos, nós, criaturas, purificadas das nossas dívidas. O sangue e o testemunho veio como mais uma lição para nos dizer: observem como vocês devem se portar. Vejam como vocês devem conduzir as suas vidas. Quando acreditarem em algo, quando uma doutrina, um conhecimento, um enunciado sirva muito intensamente como diretriz para os seus caminhos, se necessário, morram por ele, mas defendam-no o quanto puderem, como eu fiz, certamente disse o Cristo. Eu defendi até o fim tudo aquilo que eu vier a trazer, porque eu cria naquilo. Então, eu morri por aquilo. Foi necessário. E se necessário, vocês todos morram também por tudo aquilo em que acreditam. Esse foi o grande ensinamento. Foi para que nós seguíssemos a mesma trajetória do Gólgota, isto é, acreditando em nós, acreditando na mensagem que ele havia trazido, aplicando-a, mesmo que seja a duras penas, com muito sofrimento, com muita incredulidade à nossa volta, talvez até, quem sabe, com muita zombaria ainda à nossa volta. Mas não tem problema. Esse é o testemunho e nós precisamos abraçar e justamente morrer em nome desse testemunho. E morrer de que forma? Morrer por dentro, onde tudo que é mal deve ser diluído, onde tudo que é negativo deve ser apagado e substituído pela grande mensagem do bem que deve ocupar os nossos corações e as nossas mentes. Essa é a ingestão do sangue e a ingestão através do cálice, não propriamente de sofrimento, mas de desafios, de mudanças, de renúncias, que muitas vezes são dolorosas, porque nós estamos habituados ao grande conforto de quase nada fazer por nós. Então é isso que nós devemos prestar bastante atenção. O pão e o vinho representam numa mesma via o atendimento do mundo para a constituição de valores nobres no interior. O pão é quando saímos para o mundo, e o sangue é quando voltamos para dentro de nós, depositando os valores adquiridos através do sentido bem cumprido lá fora, em meio às pessoas que estão caminhando conosco. Há uma grande necessidade de suportarmos as pessoas, assim como nós necessitamos ser suportados. Há uma grande necessidade de tolerarmos os indivíduos, assim como nós precisamos ser tolerados. Há uma grande necessidade de empregarmos a solidariedade uns com os outros, porque todos nós somos criaturas profundamente necessitadas das mãos alheias para prosseguir. Sozinhos é tudo muito complexo. Juntos, certamente, alcançaremos o ponto de chegada. Para concluir, eu quero deixar aqui uma pequena reflexão muito breve para interrompermos então aqui a nossa live, a nossa explanação. Certa vez, conversando comigo, algumas pessoas, em meio a alguma exposição espírita, me perguntaram: você acha que Jesus vai voltar? Nós entendemos, nós espíritas, que a volta de Jesus está representada agora na terceira revelação, que é o Espiritismo, quando todo o seu conhecimento trazido ao mundo através de parábolas
sofre a justa decantação. Sofre, portanto, um exame mais profundo e, ao mesmo tempo, claro, conciso, objetivo da sua mensagem, que ficou empanada por meio de parábolas. O Espiritismo é, sem a menor sombra de dúvida, o retorno da grande mensagem de Jesus e da sua grande revelação, que ficou ofuscada através de um modo alegórico de transmissão, graças à ignorância daquele povo que conviveu com ele, que conviveu naquele momento, naquele período em que ele habitou o mundo. Porém, numa visão logoterapêutica, Jesus, de fato, está voltando. Há uma segunda vez para ele voltar. Na primeira vez, ele voltou de fora para dentro. Veio como homem posicionar-se no mundo, oferecendo e espargindo, melhor dizendo, espargindo em todas as direções a mensagem da libertação humana das suas grandes mazelas, das suas inúmeras imperfeições. Ele trouxe diretrizes marcantes para que a mudança interna da criatura lhe revele a verdadeira felicidade a ser experimentada, através do amor, do bem e da remodelação total da forma de pensar, sentir, agir. Dessa maneira, irrompe uma felicidade que até agora nós não conhecemos muito bem e que somente a sua doutrina pode proporcionar como diretriz. Nesse período, há 21 séculos atrás, ele veio até nós. Agora, nesse mundo de transição em que estamos vivendo, nesse momento de fronteira da ignorância para a plenitude e para a luz, Jesus está voltando de fato, de dentro para fora. Agora, nós não teremos mais alguém para morrer por nós. Nesse momento atual, nós, criaturas humanas, assumindo responsabilidade pela nossa existência, reconhecendo a nossa liberdade de agir no mundo em prol dele, nós estamos nos propondo, então, a morrer para fora, isto é, deixar-nos e tirarmos o Cristo renascido em nós, de dentro para fora, doando-o ao mundo. A partir de agora, nós estamos fazendo o Cristo nascer dentro e dando-o para todas as pessoas que estão à nossa volta, em nome da fraternidade, em nome do bem-querer, em nome da tolerância, em nome do respeito, em nome da lealdade, em nome da dignidade. Agora, deixamos de ser crianças, deixamos de ser infantis. Não precisamos mais nos submeter a parábolas. Podemos, sim, aceitar em integridade a responsabilidade de agir com o Cristo, fazendo-o despertar dentro para que ele saia como mensagem nossa na direção do mundo, servindo a todos que estão à nossa volta. Dessa forma, é verdade, ele vai voltar. Ele vai voltar em cada gesto, ele vai voltar em cada palavra, ele vai voltar em cada pensamento de todos nós, manifestando-se através das nossas obras, não precisando mais voltar em pessoa para fazer o serviço por nós, como fez outrora. Agora, nós, criaturas humanas, estamos implorando a Ele para fazer o seu serviço nós mesmos, trabalhando junto com Ele em prol de um mundo melhor.
Dessa forma, eu não tenho dúvida, ele está voltando. Então, que haja paz e luz nos nossos corações. Nós vamos fazer uma vibração final e, por fim, daremos encerrada a nossa explanação de hoje, depois de eu verificar aqui se existe algum comentário mais significativo, uma pergunta que eu possa auxiliar. Fechemos então os nossos olhos tranquilos, agradecidos que estamos, felizes pela oportunidade de comungarmos com o Cristo esse momento. E nós dizemos: Senhor, abençoa todo o nosso planeta. Envolve todos os povos, nações e territórios. Abençoa encarnados e desencarnados que habitam este planeta. Todos recebam bênçãos de paz e de luz. Envolve carinhosamente o nosso país, o nosso povo e os nossos governantes. Ampara os nossos lares, os nossos familiares, encarnados e desencarnados. Que todos recebam as nossas vibrações de amor e de carinho. Amorosamente nós te pedimos por todos os que sofrem, onde quer que se encontrem, nos hospitais, pronto-socorros, cadeias públicas, creches, orfanatos, asilos, casas de repouso, ruas, vilas e becos. Onde houver uma criatura necessitada, que a tua bondade infinita alcance cada coração. Também te pedimos, Senhor, por todos aqueles que já trabalham pelo bem e pela paz, por todos aqueles que estão atuando vividamente nesse momento de pandemia, envolvendo-se e expondo-se para servir a toda a humanidade. Ampara todas essas criaturas. E com mais intensidade nós te pedimos por todos aqueles que discordam das leis do bem, das leis do amor e da caridade. Te pedimos por todos os lares da terra e cada membro familiar, sobretudo os enfermos. Te rogamos também por todos aqueles que se desconectaram grosseiramente das leis divinas, envolvidos no crime, na perseguição do seu semelhante, que todos recebam a tua inspiração. Pedimos também por todas as instituições que trabalham pelo bem da humanidade, em quaisquer setores de atuação, na ciência, na política, na arte, na cultura, na religião. Pedimos, por fim, por nós que aqui estamos, unidos uns aos outros em sintonia maior. Ampara-nos, Senhor, os pensamentos e sentimentos. Ampara-nos os bons propósitos. Não nos deixa à deriva, desnorteados nas diretrizes que devemos abraçar. Aponta